Bom, pessoal, dando continuidade ao conteúdo que vocês, né, aos conteúdos que vocês estão vendo no curso, o tópico de hoje é hidrologia estatística. E eu vou fazer uma apresentação para vocês dos principais itens que serão abordados e como o material de apoio, como esse material está estruturado, né? Então, eu sou o professor Flávio Gonçalves. Vou tratar com vocês, então, como eu disse, da parte da hidrologia estatística. E esse material que eu estou fazendo essa apresentação aqui para vocês é uma apresentação curta, tá? Só para sintetizar para vocês como está organizado o material e fazer, obviamente, aqui algumas explicações necessárias para que vocês entendam sobre o conteúdo e sobre o que vai se tratar, obviamente, nesse item, tá? Então, eu vou trazer para vocês um texto com conceitos e revisão bibliográfica. Obviamente, esse texto vocês vão ter que, né, ler a parte, tá? Para se inteirar do que é o assunto a ser tratado. Nesse texto tem, como eu disse, alguns conceitos, tem uma revisão bibliográfica minimamente para que vocês possam se situar, né, do que se trata esse assunto, tá? E depois eu vou fazer aqui com vocês um exemplo prático de aplicação do que vai ser tratado, né, obviamente, tendo ainda o material de apoio e interpretação dos resultados do teste. A ideia é o quê? Que vocês, então, tenham uma parte conceitual para que vocês possam fazer, né, essa leitura e entender do que se trata. Depois, aplicar isso na forma de um exemplo, né, uma planilha de um Excel, tá? E por último, o que a gente espera? Que vocês saibam interpretar esses resultados dos testes, né, do teste que a gente vai aplicar aqui propriamente dito, tá? Como material de leitura, né, que vocês vão precisar então esse texto, eu vou clicar aqui, mas depois vocês vão ter acesso para vocês poderem ler, né, no momento oportuno. Então, eu tenho aqui hidrologia estatística para gestores ambientais. Procurei fazer um texto, então, que vocês possam, né, no caso, fazer essa leitura, tá? Para que vocês tenham, então, condições, né, como eu disse, de entender minimamente do que se trata esse assunto. Aí vocês vão ter disponível, então, essa parte textual, tá? Além disso, vocês vão ter, então, né, voltando aqui para a parte da apresentação, né? Vocês vão ter um exemplo, e nesse exemplo prático, o que eu vou trazer, na verdade? Eu vou trazer para vocês um roteiro de como fazer os testes de aderência, né? Porque é o seguinte, o que vocês vão notar? Que quando, ao ler o texto, e primeiro, antes de fazer qualquer tipo de exemplo aqui, né? Vocês vão ter que ler a parte escrita primeiro, né? Obviamente. Então, ao chegar a se deparar com esse item aqui, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ter, então, um roteiro, né? Para seguir. E esse roteiro vai estar atrelado, então, ao exemplo que eu vou passar para vocês de um teste de aderência, tá? Numa planilha de Excel. E depois eu vou mostrar para vocês como se usa, né, essas tabelas da distribuição normal e Kolmogorov e Smirnov, que serão citadas nesse exemplo, tá? Depois, por último, eu vou fazer a interpretação dos resultados com vocês, mas primeiro eu quero, então, destacar aqui essa questão desse roteiro. Então, o que é o roteiro que eu vou tratar com vocês? Vamos lá, só para explicar aqui. Vocês vão ver que no próprio material escrito, vocês terão, né, então, a abordagem do conteúdo e vocês perceberão que a gente, ao tratar desse tópico, o que a gente vai fazer basicamente? Nós teremos uma série histórica, hidrológica, tá?
que será constituída. A partir dessa série hidrológica constituída, nós vamos ajustar essa série a uma distribuição de probabilidade. E aqui, nesse exemplo, eu vou tratar com vocês de apenas 4 distribuições, porque, como o nome está dizendo, é um exemplo, para que vocês tenham uma ideia do que se faz quando faz essa aplicação, né, desse teste. Esse teste que eu vou fazer com vocês, então, ele é um teste conhecido como teste de Kolmogorov-Smirnov, tá? E para isso, vocês precisam seguir o item 5 desse roteiro, ok? E, por último, então, né, vocês precisam responder algumas perguntas depois de ter feito esse teste de aderência. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, é mostrar para vocês minimamente como é que você faz, como é que vocês podem fazer, né, um teste de aderência para verificar se uma série histórica se ajusta ou não a certa distribuição de probabilidade, tá bom? Quando vocês lerem o material e associarem aqui esse roteiro e depois ver um exemplo da planilha, obviamente vai ficar mais claro para vocês. Então, enquanto vocês, qual que seria a sugestão, inclusive, né? Que vocês dessem uma lida no material, vissem essa apresentação aqui, depois vocês voltassem, né, fazendo o exemplo, e à medida que vocês forem avançando, tiver alguma dúvida, volta no material escrito ou volta nessa apresentação aqui para vocês entenderem todo o contexto, tá? Mas de forma geral, então, é o seguinte, aqui eu trago para vocês, como eu disse, 3 distribuições de probabilidade. Estou trazendo um exemplo com a distribuição normal, tá? Um exemplo com a distribuição normal. Vou trazer um outro exemplo para vocês com a distribuição de Gumbel, e nesse caso aqui, a distribuição de Gumbel, eu divido em Gumbel para eventos máximos, tá bom? E divido depois, né? E faço também uma separação aqui no caso, uma situação para eventos mínimos, que a gente conhece então aí como a distribuição de Gumbel para mínimos, ou de Gumbel mínimos, tá? E por último, destes exemplos, né? Obviamente, eu trago para vocês aqui então a distribuição log normal. Então, qual que é a ideia desse roteiro? É que vocês tenham a condição de aplicar um teste dependendo da distribuição que vocês vão utilizar. Porque é o seguinte, qual seria a ideia geral aqui? A gente tem uma série de dados brutos, tá? Vou dar um exemplo aqui de vazões. Se a gente tem uma série de dados brutos, que são dados de vazões, o que a gente tem, na verdade? A gente tem valores de vazões que são médias diárias, tá? Que são determinadas ao longo de um certo dia, né? De um determinado dia, tá? Ou ao longo dos dias. Depois de determinado ao longo dos dias, esse resultado, né? Ou esses resultados dessas médias de cada dia é lançado no sistema, tá? Qual sistema, né? No texto tem para vocês onde vocês conseguem buscar essas informações. Mas, basicamente, a gente consegue essas informações no site do Hidroeb, que, na verdade, está atrelado ao site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, tá? Então, vocês conseguem, a partir de um dado bruto, neste exemplo que eu estou passando para vocês aqui, então, seria dados brutos de vazão. Esses valores de vazão são lançados no sistema. Cada dia, então, terá um valor, né? No mês, eu terei 30, 31, 28 ou 29, depende do mês, depende se o ano é bissexto ou não. Vou ter essas informações.
No ano, eu vou ter, então, 365 ou 366 valores, tá? E se eu tenho 40 anos, é só vocês multiplicarem aí, então, os 365 ou 366 valores pelos 40 anos e vocês vão ter o número de dados total dessa série que a gente conhece como série bruta. Agora, para aplicar esse teste aqui, a gente não vai aplicar para uma série de dados brutos. A gente vai aplicar para uma determinada finalidade. A partir dessa finalidade, o que a gente vai fazer então? A gente vai definir qual é a série que a gente vai constituir. Então, vamos lá. Se eu quero fazer um estudo que é bastante comum na parte de gestão ambiental, um estudo de outorga. Outorga nada mais é do que a concessão do direito do uso da água. E para essa concessão, nós utilizamos alguns critérios, são duas metodologias, mas que basicamente, só para vocês entenderem que o contexto do roteiro, ele, né, essa série histórica que a gente utiliza, geralmente são séries históricas de vazões mínimas, tá? Se nós fôssemos estudar, por exemplo, drenagem urbana, que seria uma outra aplicação bem plausível para vocês, né? Seria, por exemplo, de vazões máximas. Então, para ficar no exemplo de vazões, a gente pode, então, analisar um contexto onde tem a finalidade de vazões mínimas e um contexto onde eu tenho a finalidade de vazões máximas, né? Então, quando eu me refiro a essa série aqui ser constituída, eu estou me referindo a uma situação da série específica cuja finalidade eu quero avaliar. Então, nesse exemplo aqui, vamos ficar com a vazão mínima. Então, ou seja, eu teria que constituir uma série de vazões mínimas, pegando, então, para cada ano, exemplo, né? Pegando para cada ano o menor valor da série, tá? Menor vazão registrada num único dia. Então, se eu pensar aí no exemplo de 40 anos, eu teria uma série constituída de 40 valores. Então, o que eu vou fazer posteriormente? Eu vou ordenar essa série de forma crescente. Por que de forma crescente? Porque eu vou explicar para vocês que a ordenação dos dados vai ser feita única e exclusivamente para quê? Para calcular a frequência dos dados. E a partir da frequência, a gente vai conseguir fazer a interpretação dos resultados e associar a interpretação desses resultados de frequência com a situação onde eu tenho, então, a interpretação dos dados da série histórica propriamente dita, tá bom? Então, se eu tenho 40 valores, né, eu vou ordenar esses dados de forma crescente, sendo que, ao calcular a frequência, conhecido como frequência não excedência, ou de não excedência, eu estou me referindo ao quê? A frequência com que os valores ocorrem menores ou iguais àquela frequência, né? Então, ou a frequência com que valores menores ou iguais àquele ocorre na série. Então, nesse caso, frequência é o primeiro conceito que vocês vão ver nesse roteiro. E a frequência, então, aqui vai ser dado por um parâmetro m, né? E esse parâmetro m será o parâmetro de ordem com que o evento aparece na série. Então, se eu tenho 40 valores, eu vou ter de ordem 1, ordem 2, ordem 3, até a ordem 40. E aqui eu terei, né, o número de dados da série. Então, se eu estou trabalhando com um valor mínimo para cada ano na série, e a série tem 40 valores, então quer dizer que eu tenho um número, um n, igual a 40. E esse mais um aqui, ele é utilizado para quê? Quando chegar na planilha vai ficar mais fácil explicar, mas é para vocês entenderem o seguinte, essa frequência que eu estarei calculando aqui com vocês, da forma que eu vou abordar com vocês,
assim como também a probabilidade, né, mas principalmente aqui a frequência, ela é uma situação onde que eu vou trabalhar sempre considerando, com vocês aqui, a amostra e não a população. Ah, mas o que é uma amostra, o que é uma população, né? Vamos trazer uma situação bem simples de entender, que é quando tenho, por exemplo, pesquisas para eleições. Nós estamos passando numa época agora que a gente tem eleições para prefeito, por exemplo. Então, nesse caso, toda pesquisa ela trabalha com uma amostra. A única situação é que a amostra precisa ser representativa, né? E essa representatividade, no caso de uma pesquisa eleitoral, ela envolve fazer a pesquisa com homens e mulheres, com faixas etárias distintas, com condição social distintas, ou seja, eu tenho um universo, eu tenho uma população de eleitores, onde, a partir desta amostragem da pesquisa, eu consigo identificar e fazer uma projeção de como será o resultado da eleição. Então, neste caso aqui, quando a gente se refere a esse argumento, então, n mais 1, o que eu estou dizendo? Se eu pensar, então, aqui na ordem 40, no exemplo de 40 mais 1, quer dizer que esse valor da frequência será menor do que 1, ou seja, ele não será 100%. Esse ser menor do que 100% quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou considerando, né, que eu estou considerando uma situação de amostragem. Em outras palavras, eu estou trabalhando com 40 anos de dados e esses 40 anos de dados pode ser uma amostra de um período muito maior que eu não tenho conhecimento. Vamos supor, se eu tivesse uma série histórica com 100 anos, com 120 anos, com 80 anos. Então, para não fazer confusão do que né, do que é amostra e o que é população, nós sempre trabalharemos aqui com amostra, tá? E nunca com população. Então, isso justifica trabalhar com esta equação, com este equacionamento para o cálculo de frequência, tá? Ou seja, com a frequência com que esses eventos ocorrem na minha série histórica. Então, vamos seguir adiante aqui. Depois, então, de dito isso da parte da frequência, eu vou aplicar uma distribuição. Para que eu vou aplicar uma distribuição? Para, no exemplo, testar se a minha série de vazões mínimas se ajustam aos dados da distribuição que eu estou testando, né? Ou seja, melhor dizendo, se a distribuição que eu estou testando se ajusta aos dados que nesse caso são as vazões mínimas. Então, como aqui eu estou testando a distribuição normal, então quer dizer o quê? Que eu preciso identificar qual é a distribuição. Como eu disse para vocês, no material escrito tem muito mais distribuições. Em qualquer pacote estatístico, vocês terão muito mais distribuições, mas para fins de explicação aqui, eu vou mostrar para vocês apenas 4 distribuições. E quais são os argumentos que são utilizados em cada uma delas para vocês montarem isso e poderem fazer os cálculos e depois, ao final, concluir se essa distribuição testada se ajusta ou não aos dados que vocês estão testando, que no exemplo aqui é vazão mínima, mas poderia ser vazão máxima, poderia ser vazão média, poderia ser precipitação total anual, poderia ser precipitação máxima diária, e assim por diante, e diversas outras séries históricas de hidrologia, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou testando a distribuição normal. Eu vou testar se a distribuição normal se ajusta a esses dados de vazões mínimas que eu me referi. Então, vamos lá. Para uma distribuição normal, ela precisa de quê? Eu preciso conhecer os argumentos para que eu possa calcular essa distribuição normal. Uma distribuição normal, ela exige
que eu calcule uma média, que na verdade é o que a gente conhece em estatística como o estimador da média, e ela precisa que eu calcule um desvio padrão, que a gente conhece aqui como um desvio padrão amostral, tá? No Excel, como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu faço a inserção desse parâmetro, né, desse argumento no Excel? No Excel, eu vou pegar uma célula limpa, depois vocês vão ver no exemplo, tá? Fica um pouco mais fácil. Mas eu quero passar aqui retratando como que é montado, qual que foi a lógica de todo esse roteiro. Então, no Excel, eu vou escrever a distribuição que eu quero tratar, no caso aqui a distribuição normal. Esse X é o evento, que neste exemplo seria a vazão mínima. Então, se eu tenho 40 valores de vazões mínimas, eu tenho o evento de ordem 1, eu vou colocar aqui qual é o valor da vazão da menor vazão, o valor da segunda menor vazão, o valor da terceira, quarta, quinta, até a 40ª, né? Média e desvio padrão são valores que eu vou calcular uma única vez, vou ter um único valor, e vai estar apresentado aqui. E esse verdadeiro, na verdade, é só para questões da gente considerar a situação onde a probabilidade ou a frequência teórica é cumulativa, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vocês vão perceber que para este método, o teste que eu vou utilizar para verificar aderência ou não, aderência de quê? Dos dados, desculpa, da distribuição normal, a quais dados? Aos dados de vazões mínimas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar um teste para saber isso. E este teste de aderência, de Kolmogorov-Smirnov, ele depende de quê? Ele depende de duas condições. Ele depende da frequência, que a gente chama de frequência observada, e depende da distribuição de probabilidade, que genericamente eu vou chamar aqui de frequência teórica, tá? Para isso, o que o teste exige? Ele exige que eu calcule as diferenças entre a frequência observada e a frequência teórica, que neste caso é a distribuição normal. Eu preciso considerar no Excel a diferença das frequências em termos absolutos, tá? E preciso verificar o que seria em termos absolutos? É o módulo, como a gente costuma chamar, né? Para mim, não importa se o valor da frequência observada é maior ou menor do que o da frequência teórica. O que importa para mim é simplesmente a diferença entre eles. Ou seja, tanto faz ser maior ou ser menor, o que importa para mim é a diferença em termos absolutos. E o teste, ele faz o quê? Ele verifica qual a maior diferença absoluta entre os dados que eu estou calculando via série histórica, e vou comparar com esses dados tabelados em função do tamanho da amostra e do nível de significância, tá? Se o valor calculado for menor que o tabelado, a distribuição se adequa aos dados. E a partir disso eu consigo fazer, então, inferências. Eu consigo fazer o quê? Utilizar essa distribuição, neste exemplo, a distribuição normal, para identificar um evento, né, de vazão mínima que tem uma probabilidade, exemplo, de acontecer em pelo menos 80% das vezes, né, em uma chance de 80%, ou que eu tenho uma situação, por exemplo, onde eu tenho um tempo de recorrência que aquele evento é esperado em média a cada 25, a cada 50, a cada 100 anos. Então, nesse caso, eu consigo, né, fazer essa conclusão a partir da análise dos dados, considerando, então, esse, neste método, né, considerando por esse teste, repito, então, sendo o teste de Kolmogorov-Smirnov,
fazer a inferência para identificar, neste exemplo, se a distribuição normal se ajustou aos dados de vazão mínima que eu estou trabalhando na série histórica. Ah, tá, isso é para a distribuição normal. E se for outra distribuição? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ver aqui que este início, ele é idêntico, constituir série, ordenar a série, calcular a frequência, escolher a distribuição. Opa, aqui mudou. Qual que eu vou trabalhar agora? Gumbel máximos. Então, Gumbel máximos, eu preciso o quê? Preciso calcular média e desvio. Tá, ok, desvio padrão amostral. Depois de calcular isso, o que eu faço? Eu preciso calcular, pelo método dos momentos, um parâmetro conhecido como alfa, um parâmetro conhecido como mi. Tem aqui as equações para ele. Depois disso, o que eu faço? No Excel, como é que eu escrevo? No Excel, eu vou escrever esse argumento aqui. Esse argumento é o que me dá o quê? A frequência teórica. Para a gente é a própria probabilidade daquela distribuição. Aí vocês vão ver, então, que o item 4 aqui foi trocado, né, do item anterior, porque agora eu estou trabalhando com Gumbel máximos. Quando eu fiz o ajuste para o Gumbel máximos, né, fiz os argumentos e ajustei para o Gumbel máximos, eu vou repetir o teste, considerando agora que a frequência observada não mudou, mas a frequência teórica é para Gumbel máximos. Vou fazer o mesmo procedimento, calcular a diferença absoluta, comparar com o valor tabelado, ao nível de significância e tamanho da amostra, e vou fazer a conclusão se a série histórica, que neste caso são as vazões mínimas, como exemplo, se ajustam ou não à distribuição de probabilidade. Que probabilidade? Gumbel máximos nesse caso aqui. Então, como eu disse anteriormente, eu tenho aqui para vocês 4 distribuições, para vocês verificarem para cada uma dessas distribuições como são os procedimentos e ficar aí como um exemplo para vocês, né, caso vocês precisem fazer qualquer tipo desse teste, de testes, né, relacionados, vocês saibam, primeiro, do que se trata, fazer uma organização para conseguir aplicar o teste, para ter uma conclusão de um ajuste de uma distribuição ou não para aquele conjunto de dados, e a partir disso, vocês poderem fazer inferência, então, se aquele dado se ajustou ou não àquela série histórica, e se aquela série histórica se ajustou, vocês podem responder uma série de perguntas, que eu vou, em outro momento, explicar para vocês que perguntas e respostas serão essas. Tá? Então, aqui, Gumbel mínimos, né? E por último aqui, ó, como eu tinha dito, a distribuição log normal. Então, essas 4 são distribuições que vão servir como balizadoras aí para vocês entenderem o processo, o procedimento de como eu faço um teste de aderência a um conjunto de dados de distribuição, tá bom? Aí eu vou voltar agora, né, em uma outra parte da gravação, eu vou voltar explicando uma planilha de Excel propriamente dita para vocês entenderem os procedimentos, que eu, nesse roteiro, fiz uma abordagem de forma geral.